Não vou chorar nesse vídeo. Ver qual cidade se encaixava mais no nosso perfil. Tem que fazer um teste de proficiência. Inclusive, uma das nossas ideias era ir pra Irlanda. Essa é uma dica que eu dou, inclusive, se vocês forem procurar uma agência. A gente sabe que as pessoas acabam trabalhando ilegalmente, né? Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou a Lari e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o meu intercâmbio na Austrália. Esse provavelmente vai ser o vídeo mais completo desse canal sobre o meu intercâmbio na Austrália, porque eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e pedi pra vocês mandarem as dúvidas que vocês têm. E as dúvidas de vocês, gente, foram muito completas, tipo, muito mesmo. Eu cataloguei elas em seções, então, informações iniciais, visto, curso, tudo que vocês, custos, emprego, curiosidades, tudo que vocês perguntaram. Então eu vou estar catalogando o vídeo também em sessões. Se vocês quiserem, vocês podem pular pra parte que mais interessa a vocês e tudo mais. Então, Lari do futuro aqui. O que aconteceu? O vídeo acabou ficando muito longo, então eu achei que seria melhor eu dividir ele em vários vídeos separados ao invés de catalogar dentro do mesmo vídeo, pra não precisar cortar muita coisa e deixar o máximo de informação possível pra vocês. E aí eu resolvi fazer esse mini projetinho essa semana, então esse vídeo tá saindo hoje e a partir de amanhã vai sair um vídeo por dia em cada tópico, né, que eu abordei nesse vídeo. Então, dessa forma fica menos maçante e fica melhor pra vocês consumirem esse conteúdo. Espero que vocês gostem e bora continuar. Provavelmente ao longo do vídeo eu vou dizer muitas vezes: ah, eu quero fazer um vídeo só sobre isso, eu quero fazer um vídeo mais aprofundado sobre aquilo. Então já deixa nos comentários, quando eu falar uma dessas coisas, já deixa nos comentários: Lari, faz mesmo aquele vídeo tal, porque daí eu vou anotar e vou me lembrar de fazer o vídeo e vou saber que vocês realmente se interessam e que vocês querem assistir aquele vídeo que eu tive a ideia de fazer. Pra dar um contexto, então, eu fiz um intercâmbio em agosto de 2017. Essa semana fazem 4 anos. Eu tô, na verdade, gravando esse vídeo hoje, mas era pra eu ter gravado ele ontem e eu não consegui, porque eu tava de TPM e eu não conseguia parar de chorar pensando no intercâmbio e... não vou chorar nesse vídeo. Mas pensando no intercâmbio e pensando no que a gente tá vivendo agora, na pandemia e no quanto a gente tá preso dentro de casa. Mas é isso, em breve a gente vai poder ter novas experiências. Então bora pras perguntas. A primeira pergunta foi: em qual cidade / estado você morou? Então eu morei na cidade de Sydney, no estado de New South Wales. Vou fazer um vídeo lá, começou ela, na primeira pergunta a pessoa já fala que vai fazer outro vídeo sobre como escolher a cidade pro seu intercâmbio. A gente teve uma ajuda muito boa da agência que a gente escolheu. Já vou pra segunda pergunta, que foi por qual agência você fez seu intercâmbio, que a gente foi pela Information Planet, e eu gostei muito, eu super recomendo. Não foi a agência que eu trabalhei depois, eu trabalhei na Egali, mas eu recomendo muito a Information Planet ainda, porque ela é muito boa e eles têm um suporte muito bom lá fora, e eles nos ajudaram nesse processo de escolher a cidade, de ver qual cidade se encaixava mais no nosso perfil. E eu tô falando nossa, eu esqueci de comentar, mas eu fiz esse intercâmbio com meu namorado, que é meu namorado até hoje. Na época a gente tava 4 anos juntos, agora a gente tá... meu Deus, vai fazer 8 que a gente tá juntos. Então foi uma experiência muito engrandecedora pro nosso relacionamento. Como a gente encontrou a Information Planet, eu não contei, mas foi por indicação das conhecidas que já estavam na Austrália. E a Information Planet era muito conhecida por fazer esses intercâmbios pra Austrália, porque eles tinham sede lá. Essa é uma dica que eu dou, inclusive, se vocês forem procurar uma agência, se vocês já tiverem o destino em mente, pensem numa agência que seja boa para aquele destino, porque muitas vezes a agência não tem base naquele país e acaba não conseguindo te dar um suporte tão bom quando tu já tá lá durante o intercâmbio, né? Então a Austrália, a Information Planet acabou sendo escolhida por isso também, porque eles já eram muito bem falados nesse suporte que eles dão lá, enquanto a gente tá lá na Austrália, né? Eles nos ajudaram a montar nosso currículo, nos ajudaram a fazer o cadastro pra tirar o nosso TFN, né, que é o nosso CPF da Austrália, que é o Tax File Number. E é muito importante quando tu tá sozinho, principalmente num país que tu tem esse apoio, né. Então isso é uma coisa que eu mais indico, assim. Pensando um pouco no curso também, e aí já vou pra terceira pergunta: o que era o programa? Pra treinar inglês mesmo ou outra coisa? Então o curso que a gente fez não era de inglês, porque eu e meu namorado, a gente já sabia falar inglês, eu já tinha até dado aula de inglês por 1 ano e meio numa escola, e ele já tinha inglês fluente também, então a gente acabou optando por fazer um curso de marketing e comunicação,
que era um certificado 4, que é um VET, né? Então, VET é o Vocational Educational Training, que é um estilo de curso que tu pode fazer de intercâmbio. E a gente optou por esse curso porque nós dois tínhamos interesse em estudar marketing. O meu namorado, ele é da área de TI, mas ele se interessa bastante por marketing e por design um pouco também. Então, a gente queria explorar uma nova área. Eu tava fazendo engenharia física, que não tem nada a ver. Eu falo um pouco mais sobre isso no outro vídeo que eu vou colocar aqui, que é sobre como a Austrália me ajudou no meu processo de autoconhecimento. Quando eu voltei da Austrália, que eu comecei a fazer o curso de administração e fui pra essa área, então o curso foi realmente muito importante pra eu ver que eu gostava da área de marketing e tudo mais. Me perguntaram como era o curso e se foi difícil por ser tudo em inglês, apesar da fluência. Então, o curso não era difícil, ele foi muito bom, eu gostei muito da aplicabilidade das coisas e dos trabalhos. A gente fez alguns trabalhos em grupo e a escola, eu não tinha ouvido tanto assim sobre a escola, ela se chamava Academies Australasia. Tem algumas escolas que são mais famosas na Austrália, tipo a ILSC, depois eu, enfim, trabalhando também eu fiquei sabendo mais sobre outras escolas, mas a gente acabou escolhendo essa escola porque ela tinha aulas bem no centro de Sydney, e não tinha que ir até Manly, por exemplo, que é uma cidade, é um bairro um pouco mais afastado de Sydney e tal, pra fazer o curso de marketing que a gente queria fazer. E acabou facilitando por isso, e a gente escolheu sem saber muito bem sobre a escola, mas acabamos nos dando super bem. A gente tinha um professor que ele era indiano e ele era muito fofo, muito querido. Eu amava o sotaque dele, eu amo ouvir o sotaque indiano, né, falando inglês. E é muito legal por isso, porque tu acaba tendo pessoas de outras nacionalidades ali e tal, convivendo. E eu não estranhei, assim, estudar muito inglês. Acho que foi bem tranquilo. No começo talvez estranhe, mas depois tudo que a gente tá fazendo, a gente tá envolto pelo inglês. Então, no trabalho, no trem, na rua, até em casa, né, no primeiro mês, a gente morou numa acomodação que a própria agência possibilitou pra gente. A gente morou entre 8 pessoas, se eu não me engano. E as pessoas... Tinha uma russa que cuidava da casa, basicamente, e a gente falava inglês com ela também. Então, tu tá envolvido pelo inglês o tempo inteiro e acaba acostumando. Eu não achei muito difícil, não. Mas é claro que a gente teve que fazer um teste de inglês. Esqueci de falar isso, mas tem que fazer um teste de proficiência pra atestar que a gente tá apto pra fazer um curso vocacional, que não é um curso de inglês, em inglês. Então a gente fez esse teste quando a gente tava aqui no Brasil mesmo, pelo computador, se eu não me engano, e aí a gente foi aprovado no teste pra saber se a gente ia poder fazer o curso de marketing. Se a gente não tivesse passado, eles iam meio que nos obrigar a fazer, tipo... Não sei se era um semestre ou 3 meses de inglês antes, pra depois fazer o curso vocacional. Próxima pergunta. Lembro que você comentou que um dos motivos para ter escolhido a Austrália é que com o visto poderia trabalhar e estudar. Como foi essa pesquisa para escolher o país? Fez com a agência? Teve esse apoio da agência desde o momento de escolher qual é o país que a gente ia, até o momento de escolher qual cidade e o momento de escolher qual curso. Então tudo isso a gente teve esse apoio da agência em mostrar para eles, ó, a gente quer fazer um intercâmbio. A gente não sabe direito para onde a gente vai, o que a gente vai fazer. Inclusive, uma das nossas ideias era ir pra Irlanda, mas a Irlanda, os cursos que tinham, que nos possibilitavam trabalhar também, e eu vou falar um pouco mais sobre essa questão do visto mais pra frente, mas os cursos que nos possibilitavam isso eram só cursos de inglês. Não tinha tanto esses VETs, né, que são os cursos vocacionais. E pra gente não interessava tanto fazer curso de inglês porque a gente já tinha. Então, no máximo a gente ia fazer um curso de preparatório pra alguma prova de inglês, mas também não interessava tanto assim pra gente fazer algum certificado de IELTS ou coisa assim, por exemplo. Então a gente acabou optando pela Austrália por ter mais variedades de cursos, como eu disse, o curso de marketing e tudo mais. E aí entrou a outra pergunta aqui, que é o que te fez escolher a Austrália, então eu acabei já respondendo, mas basicamente foi isso, foi essa questão do curso, foi essa questão do clima, foi a questão de que eu já conhecia algumas pessoas, não amigas, mas conhecidas que já tinham ido pra Austrália e eu ouvia falar muito bem e tinha muita vontade de conhecer, e eu pensei, se não for pra fazer um intercâmbio, pra ficar um tempo lá, quando é que eu vou? Sabe? Porque é do outro lado do mundo, literalmente, e não vale a pena tu... vou tirar umas férias aqui e vou 2 semanas pra Austrália, sabe? É uma viagem muito longa, na minha opinião, é uma viagem muito longa pra tu fazer pra ficar pouco tempo. Então eu achei que seria uma oportunidade boa de conhecer esse outro lado do mundo, ficando mais tempo, sendo que Europa a gente pode ir... Não que a gente pode ir o tempo inteiro, né?
enfim, condições financeiras também, mas é mais acessível, né, e é mais perto e tudo mais. Pra fazer umas viagens, um mochilão, por exemplo, eu achava que valeria mais a pena, então, ir pra Austrália. A Austrália tem essa possibilidade de trabalhar, porque pra nós brasileiros a gente pode fazer intercâmbio pra vários lugares, mas são poucos lugares em que a gente pode fazer um intercâmbio curto, que seja de estudos, e o nosso visto nos permita trabalhar legalmente. A gente sabe que as pessoas acabam trabalhando ilegalmente, né, quando fazem um intercâmbio aí para os Estados Unidos, por exemplo, ou para outros lugares da Europa mesmo, mas legalmente a gente só poderia trabalhar fazendo alguns intercâmbios. Pelo que eu lembro, assim, as opções principais que eles nos deram foram Canadá, Irlanda e Austrália. Eram esses os mais básicos e os mais com mais possibilidade de se manter trabalhando e não ter que levar dinheiro pra se manter lá, né? Outra pergunta que fizeram foi como foi o processo de fechar com a agência até chegar lá. Depois de estar escolhida ali a cidade, o país e tudo mais, e o curso, tudo direitinho, o que tu precisa fazer é se matricular no curso, ser aceito no curso, receber uma carta do curso, que é o COI, né, que é a carta de matrícula, e aplicar pro visto. Vou entrar agora nas perguntas sobre o visto e a gente se aprofunda um pouco mais nisso.